Existem algumas questões específicas da filosofia em relação à realidade que se entrelaçam com a ufologia? Então, dentro da questão dos experimentos de pensamento, você poderia se utilizar, por exemplo, da ufologia como um experimento de pensamento. Então a consciência existiria antes da própria vida? Isso poderia ser dito? Porque a filosofia nasce assim, né? A filosofia, na Grécia Antiga, ela nasce primeiro como cosmologia. A questão da mente, né? Hoje a questão da mente é um grande problema filosófico. Né? Foram fotografados vários objetos. A ONU não pode ser um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda terça-feira vem aqui para trazer muito bate-papo, reflexões, pensamentos e muito mais para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá em Filoticabal, Gustavo Cornacchione. E lá em Taubosofia, Eduardo Oliveira. Meus amigos, vocês estão prestes a ouvir um episódio maravilhoso. Nós já fizemos essa gravação, então já dando a dica para vocês: papel e caneta na mão, chazinho, silêncio, atenção, se for o caso, dê o play 2 vezes e curta agora o nosso episódio com o filósofo Edgar Smanioto. Na ciência, a vida é geralmente definida por um conjunto de características que distinguem organismos vivos da matéria não viva. Esses critérios seriam organização celular, metabolismo, homeostase, que é a capacidade de manter condições internas estáveis, crescimento e desenvolvimento, reprodução, resposta a estímulos e evolução. Com esses critérios como bússola, a ciência se aventura na busca por vida alienígena. E como poderia ser diferente? Afinal, toda a vida que conhecemos até hoje atende a esses parâmetros. A ciência apresenta uma categorização ou classificação para distinguir entre o que é vivo e o que é não vivo. Mas, hipoteticamente falando, digamos que descobramos organismos que parecem vivos, agem como vivos, podemos até entendê-los como vivos, mas que não atendem 1 ou 2 ou 3 dos itens acima. O que devemos fazer? Revisar nossos critérios de classificação para o que é vida? Ou ignorar a descoberta, pois ela desafia o conhecimento que levamos séculos para acumular? Seres humanos e formigas são extremamente diferentes, mas talvez a maior diferença entre o homem e a formiga não seja todas as distinções físicas, e sim o fato de um formigueiro inteiro agir como uma unidade, sem questionamentos, enquanto o ser humano convive com uma pergunta que o assombra: por quê? Por que a vida existe?
Por que uma coisa é viva e outra não é? E por que aquilo que é vivo, em breve, morrerá? O que é a morte? O que é a vida? Afinal, o que é a existência? A humanidade já entendeu vários processos que levaram ao surgimento da vida na Terra. Porém, ainda hoje, não há consenso. Se ainda não sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, não seria prematuro usar apenas a nossa régua para definir o que é vida e o que não é? Para discutir isso, recebemos hoje o professor, pesquisador e filósofo Edgares Manioto. Edgares Manioto é docente no ensino fundamental, no ensino médio e em cursos de graduação e pós-graduação. É licenciado em filosofia, mestre e doutor em ciências sociais pela Unesp. Fez mestrado e doutorado trabalhando temas relacionados à ficção científica, tendo escrito quase uma centena de textos nas colunas que publicou. Escreveu regularmente para as revistas de ficção científica Scarium Magazine e Somnium. Além de textos teóricos, também é autor de ficção, tendo alguns contos publicados em revistas, livros e fanzines. Já colaborou com textos sobre H.P. Lovecraft, Arthur Machen, Isaac Asimov, Viagens no Tempo, ficção ufológica, entre outros temas, publicados em capítulos para diversas editoras. Bem-vindo ao Contato, professor Edgares Manioto. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui no podcast O Contato para essa conversa sobre vida, ufologia, filosofia, universo e tudo mais. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Edgar. O Edgar, gente, agora fazendo de uma forma mais despojada, do jeito que vocês gostam aqui no nosso podcast, o Edgar ele passou por um desafio que, para quem é ouvinte do podcast O Contato, já deve ter ouvido essa história. O Edgar apresentou um TCC, Edgar? Foi um TCC ou uma tese de mestrado? Uma dissertação de mestrado. Uma dissertação de mestrado só pro nosso Indiana Jones da ufologia brasileira? Carlos Alberto Machado, nosso grande amigo do CIPEX. Ele teve essa oportunidade e desafio. Aí, soltando a primeira pergunta, antes da gente começar a filosofar. Como foi, meu caro Edgar, apresentar uma tese sobre ufologia para uma das E qual que era o tema também, né? E qual era o tema, mas para uma das figuras mais importantes da ufologia nacional. Como é que foi isso? Aí na apresentação do Carlos, né? Na apresentação do Carlos foi a tese de doutorado. Aí não foi a dissertação, foi a tese de doutorado. Legal. Né? Foi a tese de doutorado. Então, o Carlos, ele além de ufólogo, né? Ele também escreve ficção científica e ele é especialista em ficção científica. Ele tem um mestrado em ensino de ficção científica, né? Aí quando eu fui fazer meu doutorado, eu convidei ele para participar da banca, né? Do doutorado, porque a minha tese de doutorado era sobre como o movimento eugenista influenciou os escritores brasileiros de ficção científica ali entre os anos 30 e 40 no Brasil. Aí, então eu convidei... Então é uma tese que busca compreender como uma pseudociência, no caso, a eugenia, né, foi divulgada dentro de textos de ficção científica do período. Então, ganhando assim, uma dimensão que além... porque o meu objetivo era demonstrar o quê? Que as teses eugênicas, elas transpuseram aquele espaço da discussão dentro dos grupos de eugenistas e foram para uma parte maior da população através da ficção científica que estava sendo escrita no Brasil naquela época. Porque a ficção científica tem essa particularidade, né? Por exemplo, hoje, então, às vezes as pessoas tomam contato com vários conceitos da ciência através da ficção. Vocês discutiram aqui recentemente num dos podcasts, né, aquela série de TV
daquela série que tá passando, que tá agora, né, no Problema dos Netflix, três corpos. o problema dos 3 corpos. Então, quantas questões da física não chegaram ali para as pessoas através da série? Foi exatamente que eu fiz isso, só que nos anos 30 e 40 aqui no Brasil, através dos escritores de ficção científica, para compreender essa abordagem de como certos elementos teóricos, né, das ciências, mesmo que na época, porque na época, hoje nós sabemos que a eugenia é uma pseudociência, mas na época ela era considerada por algumas pessoas da época como uma ciência verdadeira, ainda que hoje nós já sabemos que ela é uma ela é pseudociência e foi totalmente superado aquele pensamento dentro da ciência hoje, né? Felizmente, foi totalmente superado aquele pensamento dentro da ciência, mas na época ela era tida, né, por pessoas como Renato Kell como algo que era cientificamente aceitável, tá? Muito legal, cara. Perfeitamente. Então, só corrigindo também, não foi uma tese sobre ufologia, mas nosso caro Edgar tem vários textos sobre ufologia, envolvendo justamente, né, essa mescla da ficção com a ufologia, com a literatura nacional. Tem vários artigos bem interessantes, inclusive alguns dos artigos do Edgar nós vamos disponibilizar depois para os nossos apoiadores, né, os artigos dele, onde ele traz exemplos de livros. E nós vamos, obviamente, para você que é ouvinte, que está sempre com a gente na audiência, alguns nós vamos acabar mostrando para vocês, citando para vocês, alguns livros depois, postando alguns livros que ele acaba citando nos seus artigos, coisas que eu não sabia, eu não conhecia. Acabei lendo alguns artigos, obras que eu não conhecia, que trazem uma visão diferente para a ufologia e tudo mais. Então, muito legal, né? Uma visão filosófica dessa escrita e a literatura nacional com a ficção científica, usando para trazer teses de ufologia. E aí a gente vai ter várias coisas, né? Desde um pensamento mais científico do negócio, né? Espécies mais palpáveis até coisa mais maluca, né? Enfim. A minha dissertação de mestrado é que dialoga um pouco mais com ufologia. Né? Porque a minha dissertação de mestrado, aí sim eu trato de um autor que escreveu o primeiro livro de ficção científica a ser escrito aqui no Brasil em 1875, então ainda durante o Império de Dom Pedro II, né, que é o Augusto Emílio Zaluari. Ele escreve um livro chamado Doutor Benignos, né? E nesse livro ele faz um apanhado do que era a pluralidade da filosofia dos mundos habitados. Ele faz um diálogo com Camille Flammarion, que estava em atividade na época ainda. O livro tem grandes inspirações no romance científico do Júlio Verne, e ele apresenta um contato com o extraterrestre no interior do Brasil. Um contato ficcional, mas é um contato com o extraterrestre etéreo que habitava o Sol. Que legal. Porque ele leva toda em consideração a filosofia do Camille Flammarion. Então, ao mesmo tempo, e ele também especula sobre várias teses darwinianas de evolução. Então, esse livro marca no Brasil a entrada do pensamento darwiniano, a entrada do pensamento do Camille de Flammarion, né? E estabelece esses diálogos também com algumas questões. Ele imagina a luz elétrica nesse livro. E tem um momento do livro que ele imagina a luz elétrica. Outro momento do livro, ele imagina uma máquina voadora. Além dessas coisas técnicas que ele busca com um diálogo com Júlio Verne, e ele cita mais de 100 cientistas e filósofos da época. Então, ele é uma pessoa que estava em diálogo com o que se fazia na Europa e que se fazia na América. E o que é bem interessante é que esse livro foi publicado em folhetim, né, na época, nos jornais da época, né? Então, esse, de certa forma, também é o nosso primeiro texto de literatura pulp, né? Porque o nosso folhetim é o equivalente norte-americano aos pulp magazine, né? Então, e ele faz esse diálogo. E foi uma dissertação bastante... Foi a primeira dissertação sobre esse autor. Em que jornal que foi publicado? O Globo. O Globo. O Globo. E foi a primeira dissertação. Só repete a data, por favor, Edgar. Quando é que foi? 1875. Caraca. Ainda no reinado de Pedro II. Muito legal. Ele chegou, inclusive, a ser homenageado, né, como membro do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, foi membro correspondente do Observatório Nacional, entre outras obras, por causa dessa. Bom, meus amigos, agora, meu caro Gustavo Cornacchione e Eduardo Oliveira, passo a palavra a vocês. Continuem agora e aprofundem nesse papo com o nosso caro Edgar Esmanioto. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Bom, Edgar, aqui quando a gente às vezes vai trazer um tema que é, por exemplo, fizemos uma pesquisa sobre um documento que a gente encontrou do governo brasileiro ou da CIA, é comum assim a gente começar bem lá do comecinho, o negócio é simples, e à medida que a gente vai passando, o assunto vai se aprofundando cada vez mais. O tema dessa conversa hoje gira em torno da relação entre filosofia e ufologia. É algo que eu já queria fazer há um bom tempo. Eu queria ter uma conversa com um filósofo sobre isso, e com um filósofo que tivesse interesse no assunto. E para a gente começar desde bem do comecinho, né? Eu queria tocar na filosofia em si. Existem diferentes formas de ciência e todas elas, de certa forma, acabam encontrando na filosofia um ancestral único, né? Então, para a gente dar, assim, o primeiro passo, qual que é a principal função ou funções da filosofia enquanto uma ciência? Bom, primeiro, assim, eu não caracterizo a filosofia como uma ciência, né? Acho que a filosofia, ela em si não é uma ciência, porque ela não segue por exemplo, a astronomia é uma ciência observacional. Então você faz astronomia fazendo observações. A física é uma ciência experimental. A filosofia, ela não tem nenhuma dessas, ela não tem experimentações físicas e nem observação. O que nós podemos fazer em filosofia muito perto da experimentação é os chamados experimentos de pensamento. Inclusive, o meu interesse muito por ficção científica é utilizar os textos de ficção científica já como experimentos de pensamento pronto. Então, se eu vou trabalhar com a questão da IA, eu pego um texto do Isaac Asimov sobre robôs, e ali já tem um experimento de pensamento feito que eu posso me servir dele para discussão filosófica, porque já está ali. Ou um filme, ou algo semelhante, tá? E a filosofia, a gente até fala, né? A primeira aula de filosofia que nós tivemos, que eu tive, né? O nosso professor pegou nós todos na sala de aula e falou assim: gente, vamos conhecer o laboratório de filosofia. E na hora foi um choque, né? Eu já tinha lido alguma coisa de filosofia, mas laboratório de filosofia. Aí ele foi caminhando com a gente, levou até lá na biblioteca. Ele falou: aqui tá o laboratório de vocês, viu? Esse é o laboratório do filósofo. É esse aqui, né? Então, existem... a filosofia, ela pode ser um discurso muito perto do que é a metafísica. Então, é descobrir os fundamentos das coisas, né? Então, esse é um dos papéis da filosofia, é descobrir fundamentos, né? Ela pode ter, então, por exemplo, se a gente vai descobrir os fundamentos da realidade, né? O que é o real e o que não é o real, né? Que a gente chama de metafísica, ou no caso do ser de ontologia, né? Seria aí uma discussão que você hoje espreitaria muito perto. Os primeiros filósofos faziam isso e eles estavam ali dialogando com a cosmologia. Se você pega Tales, se você pega o Parmênides, não, Parmênides já é ontologia propriamente, né? Mas o Tales, o Anaximandro, Anaximenes, esses caras todos que todo estudante conhece lá no início do ensino médio, estava dialogando com a cosmologia, porque é esse sentido da filosofia de descobrir a causa primeiro do ser ou a causa primeiro das coisas, que o Aristóteles vai denominar metafísica, e até por uma questão assim,
quem estava organizando os livros do Aristóteles, 300 anos, 400 anos depois que ele morreu, separou assim, isso aqui é física. Aí o bibliotecário falou, isso aqui não é física. Então é uma coisa que está além da física, então vamos colocar de metafísica. Aí popularizou o nome. Metafísica era aquilo que Aristóteles escreveu que não era física. Aquela física paralela. Aquilo que o cara entendeu que não era a física dele. Então ficou metafísica. Uma outra questão que a gente pode fazer filosofia hoje é através da análise hermenêutica dos textos. Né? Você analisar através da hermenêutica os textos, tentar compreender o texto, a linguagem. Muito da filosofia que é produzida hoje, principalmente nos Estados Unidos, que a gente chama de filosofia continental, que é a chamada filosofia analítica. Né? A filosofia continental que é produzida na Europa, principalmente. Ela é uma filosofia voltada para a linguagem. Né? Ela é uma filosofia que coloca a ideia de que, na verdade, que vem aí dos textos do Wittgenstein, né, e de outros autores que depois vai migrar para os Estados Unidos e ter essa escola da filosofia analítica, que diz que boa parte dos nossos problemas filosóficos não são problemas filosóficos, são problemas de linguagem. Como nós temos uma linguagem que ela é cheia de metáforas, então a gente faz uma limpeza da linguagem e o que sobrar vai ser o real. Tá? Então, são todas questões filosóficas. Agora, uma questão da filosofia é resolver problemas filosóficos. Né? O Demerval Saviani, que é um filósofo brasileiro, ele tem um texto muito interessante sobre isso, que ele diz que qual é o objetivo da filosofia? Ir a raízes dos problemas. Tá? Então, é ir lá e identificar aquilo que é o de mais... Quando você tem um problema, você vai buscar aquilo que é o principal daquele problema, que é o início daquele problema. Então, a filosofia seria um método radical de você ir a raízes, né? A raiz última dos problemas. Tá? Então, e quais seriam os problemas filosóficos? Por exemplo, problema de ética. Né? Então, você vai lá, você vai discutir a ética, mas você não vai discutir apenas casos. Porque quem discute casos, por exemplo, a gente poderia dizer assim, o advogado, o juiz, por exemplo, ele discute casos, ele está com um caso real ali, ele vai. O filósofo não, o filósofo ele vai discutir realmente o que é a moral primeira, o que é a ética, o que distingue moral e ética, né? Qual que é aquele comportamento inicial do ser humano. Então, um filósofo hoje poderia ter interesse, por exemplo, na área da física, a questão daquilo que fundamenta o universo hoje. Se você pegar, por exemplo, questões como matéria escura, energia escura, né? Ali você está num limite muito tênue entre a física e a metafísica. Porque, na verdade, você tem hipóteses matemáticas de explicação, mas você ainda não tem experimentações que confirmem essas hipóteses. Então, você está num limite muito tênue, né, entre as duas coisas. Então, a filosofia seria isso, né? Buscar as causas primeiro, ou seja, aqueles problemas, né, então por isso ela vai além da ciência, né? Inclusive a filosofia, existe a filosofia da ciência, que é aquela filosofia que vai dizer, que vai colocar critérios para o que seja científico ou para o que não seja, ou que vai discutir o que é, o que não é científico, e aí vai depender da abordagem também do filósofo, né? Por você pegar um Faraday, por exemplo, que é um filósofo da ciência anarquista, para ele tudo é ciência, inclusive para ele ufologia, por exemplo, é ciência. Para ele não existiria discussão. Né? Se você pegar o Popper vai dizer, não, ufologia não passa em alguns critérios, então não vai ser ciência. Né? Se você pegar o Thomas Kuhn vai dizer, olha, a ciência é alguma coisa que também tem uma construção histórica. Se amanhã a maioria dos cientistas começarem a ver a ufologia como uma ciência, né, pode haver uma mudança aí que vai se estabelecer a ufologia como ciência. Então, e se nós, para citar, né, uma frase muito famosa da filosofia, penso, logo existo. Se nós existimos a partir do momento que pensamos nesse ponto de vista, então nós somos apenas a nossa consciência? Essa frase é do Descartes, né? Ele fala isso lá nas meditações filosóficas, né? Penso, logo existo. Essa frase é interessante porque ela marca o quê? Ela marca o início do racionalismo.
né? Então ela marca o início da Idade Moderna e do racionalismo. E, inclusive o Descartes é o mesmo que escreve o Método, né? Que é o livro, texto que vai ser usado depois para embasar as ciências, o nascimento das ciências modernas. Então, é uma concepção que nós dizemos que é a concepção racionalista. Por isso, o penso vem primeiro do que a existência, né? Porque é um argumento contrário até a ideia anterior, que é a ideia que vem da filosofia medieval, né? E do São Tomás de Aquino, né? Que é a ideia que vem lá e de outros, Santo Agostinho, de Hipona principalmente, que é a ideia de que a nossa essência, primeiro nós temos uma essência, né? Que é a essência que é criada por Deus, né? E depois você tem um corpo, né? E essas coisas estão ali ligadas. Então, se você pega o Descartes, por exemplo, ele vai dizer eu penso. Porque o Descartes, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma dúvida metódica. O Descartes, ele começa como cético, ele quer achar o quê? Ele quer achar uma base para todo o conhecimento. Então ele começa duvidando de tudo nas meditações. Então ele fala assim, eu duvido, por exemplo, que o mundo material exista, eu duvido... Aí ele vai duvidar até mesmo assim do pensamento. Mas e se eu estiver pensando isso porque tem um Deus enganador que me faz pensar errado? Ainda assim, eu tenho que pensar para que esse Deus enganador me engane. Eu tenho que pensar, se eu não penso, engano. E nesse momento, ele encontra o quê? Ele encontra uma base para solidificar as ciências. E é aí que nasce a ciência moderna, né? A ciência do penso, logo existo, é justamente a questão de que você precisa ter uma base para alicerçar toda a ciência. Essa base vai acabar sendo o quê? A física. Né? E é por isso que quando a gente pensa em ciência hoje, os parâmetros que nós tendemos a usar é a física, né? E não outros parâmetros. Então, assim, é a experimentação da física que é tido como aquilo que seria o mais científico, que ela oferece essa base. Né? Aí você tinha uma segunda parte da sua pergunta que eu não sei se... Não, justamente, tomando esse ponto de vista, né, que nós existimos a partir do momento que pensamos, que temos uma consciência, então isso, entre aspas, nos reduz, o cerne do ser humano é a consciência, nesse ponto de vista? Nesse ponto de vista é a consciência, né? Na verdade é a própria racionalidade, né? É o cerne do ser humano, é ser racional, né? É ser... Inclusive, depois você tem todo um debate ético sobre isso, né? Porque quando você vai pensar em estender direitos a outros grupos, a discussão sempre era racional. Então, lá no século XVIII e XIX, quando começa a surgir os movimentos pelos direitos das mulheres e os movimentos pelos direitos dos escravizados, dos negros e de outros grupos não europeus, a discussão era sempre essa. Esses grupos pensam, a mulher pensa, ela tem racionalidade. A discussão era sempre essa, era a questão de usar como marco a razão, de usar como marco a inteligência. E aqueles que tentavam justificar não ter direitos para as mulheres, ou não ter direito para os escravizados, ou manter a escravidão, etc., usavam como marco o quê? Dizer que aquelas pessoas não eram tão inteligentes quanto o europeu, que vai ter toda aquela antropologia pseudocientífica que vai tentar medir cérebro, fazer essas coisas todas para dizer o quê? Não são racionais, portanto está justificado, né? Toda uma pseudociência criada nessa... Aqui, logicamente, tudo isso foi superado, mas o marco era a razão. Né? O marco era a razão. Né? E é lógico que os filósofos vão defender a ideia de que precisa acabar com a escravidão, de que precisa estender direitos às mulheres, vão seguir justamente a orientação do quê? Não, todas mulheres, né, e outros grupos étnicos europeus também possuem razão, né, também possuem capacidade de aprender e etc. Mas a primeira discussão ética aí era sempre a demarcação estava na questão da razão, porque nós estávamos muito embutidos na questão da razão. Hoje,
quando a gente está discutindo éticas, levando em consideração outros, por exemplo, se você pega o Peter Singer, por exemplo, que ele vai discutir a ética de grupos de espécies não humanas, ele já parte do quê? Não mais da razão. Porque senão você não pode estender direitos a grupos não humanos. Você parte da questão do sofrimento. Então você tem que respeitar e você não pode infligir nenhum sofrimento a qualquer espécie que possa sofrer. Se ela pode sofrer, então ela tem direitos a não sofrer. Então você não pode fazer com que ela sofra. Né? Essa discussão é bem interessante para você pensar se nós entrarmos em contato com seres de outros mundos. Nós vamos estender direitos, ou vamos considerar eles de direitos apenas se eles também construírem coisas, ou se eles não construírem coisas, se eles não forem, nós não estenderemos direitos para eles. Né? Do nosso ponto de vista, o central, né, humano-centro que nós vamos ter, né, do ponto de vista da nossa espécie. Né? Mas nesse primeiro momento, toda a demarcação era em cima da questão da razão. Né? Tanto é que é o século das luzes, né, o século da razão. Então, mesmo quem lutava por direitos no sentido de falar assim, não sobre a dor que um grupo infligia ao outro, mas sobre se aqueles grupos eram ou não racionais. Então a disputa foi em cima da racionalidade. Ô Edgar, a gente tocou aí numa palavra que anda muito em voga no meio da ufologia, que é a respeito de consciência, né? No texto introdutório do episódio, né, a gente fala que, apesar de todos os avanços hoje, a química, a biologia, a física, vários campos da ciência tem algumas explicações, caminhos um pouco diferentes para explicar a origem da vida na Terra, né? A gente não sabe se existe vida em algum outro lugar, mas a gente sabe que existe vida pelo menos aqui, né? E aqui a receita tá mais ou menos bem conhecida hoje em dia, né? Pelo menos existem vários experimentos e teorias nesse sentido. Mas um grande mistério que pelo menos para mim, né, e que pode talvez entrar nessa questão da consciência, como a gente falou ali, né, a respeito dessa frase penso, logo existo, né, tá partindo do pressuposto que já existe algo antes e depois você vem à realidade. A gente fala de vida inteligente e vida consciente. Nós aqui, por exemplo, temos consciência, estamos alerta e temos noção de que estamos vivos e estamos aqui experimentando essa realidade. A consciência, ela existe partindo daquele pressuposto, penso, logo existe. Então a consciência existiria antes da própria vida? É isso que isso poderia ser dito? Eu acho só se você partir de parâmetros de uma ideia religiosa, né? De que existe a alma e alguma ideia religiosa, aí você poderia dizer que a essência precederia a existência, né? Se você parte de uma ideia não religiosa, como por exemplo a do Sartre, ele inverte, né? Ele diz que a existência precede a essência. Primeiro você existe e depois é formada a sua essência. Enquanto na ideia religiosa a essência precede a existência, né? Agora, a questão, talvez, aí da consciência, se eu entendi bem, é o do ser ter consciência da sua própria existência. Né? É do ser que tenha consciência da sua própria existência. Por exemplo, hoje a gente sabe que diversos animais, eles têm consciência da sua própria existência. Né? Mesmo que eles não tenham capacidade, por exemplo, de aprender. Né? Então eles são conscientes da sua própria existência, mas não são sapientes, como nós, né? Que somos capazes de aprender, de gerar cultura e etc. Por exemplo, um elefante, hoje a gente sabe que ele consegue
ter consciência dele mesmo olhando no espelho e saber que aquele é ele mesmo. Então ele tem consciência da sua existência, mas ele não tem capacidade, até onde a gente sabe, de aprender, né? Ele não pode aprender, ele não aprende, né? Então, mas assim, a filosofia e a ciência, no geral, eles têm chegado mais nos últimos anos a essa questão do estudo do que a gente chama de outras mentes, né? Então isso ganhou impacto a partir dos anos 90. Inclusive a faculdade que eu fiz aqui, né, o Unesp aqui de Marília, é um dos centros no Brasil e no mundo de estudos de filosofia da mente. Então aqui eu tive muitos professores, ainda que eu não tenha seguido essa área específica, porque na época, hoje eu tenho muito mais interesse do que eu tinha na época da graduação, porque é assim, né? Às vezes na graduação, quando você está lá fazendo outros temas, lhe chamam a atenção. E hoje eu estudo mesmo, mas na época da graduação eu não tinha tanto interesse nesse tema em específico quanto eu tenho hoje. Mas assim, eu acho que o que é interessante hoje, que tem estudos, é a questão dos polvos, né? É a questão dos elefantes, dos golfinhos, né? E de próprios animais domésticos, né? Enquanto eles têm consciência de si mesmo, mas o que não significa sapiência, né? Que não significa capacidade de aprender, de desenvolver cultura, né? A gente sabe que outros primatas parecem que têm. Até porque a gente está num momento agora que surgiu inteligência artificial. Sempre foi uma questão de ficção científica e em 1 ano e meio a gente se habituou a isso, agora é a coisa mais normal do mundo. Tem inteligência artificial aí. E a gente vivia buscando vida inteligente. Agora, será que a gente tem que passar a buscar vida inteligente ou vida consciente? Bom, eu penso hoje, assim, pelo nosso nível de tecnologia, né, que a pesquisa sobre vida extraterrestre, levando em consideração que a pesquisa feita seguindo os módulos científicos da astrobiologia, tá, ela pode se dar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem a questão da pesquisa com micro-organismos, né? Que seria você buscar lá os extremófilos, né? Que não seria vida, que provavelmente não tem, talvez eles não tenham consciência de si mesmo. Tá? Então, aqui no nosso sistema solar, a gente vai ter o quê? Europa, Ganimedes, algumas ruas ali de Júpiter e Saturno, né? Dentro daquilo que é possível a gente buscar. E a gente vai ter a busca de paleovida, que é vida fóssil que ainda resta no nosso sistema solar de micro-organismo. Inclusive tem aquele famoso meteorito, né, que é o ALH 84001, 84001, né, que tem as bactérias em formas de estruturas, né. Nada disso seria vida que teria consciência, mas é o possível da gente fazer hoje descoberta. Tá? Aí depois você teria a busca por exoplanetas. A busca por exoplanetas é interessante, porque se a gente localizar um exoplaneta e ele tiver, às vezes falam assim, descobrimos o exoplaneta que tem uma Terra, que ele é parecido com a Terra, né? Eu acho que aí é nesse exoplaneta que a gente tinha que mirar o radiotelescópio e mandar a mensagem. Porque ali pode ter alguma chance. Porque a gente até então ficou mandando mensagem a esmo aí para as estrelas, mas sem saber nem se chegava em algum lugar. E o universo é enorme. E às vezes as pessoas falam, mas radioastronomia não dá certo. Mas o que nós mandamos de mensagem ou podemos receber é ínfimo comparado ao tamanho do universo. Agora, a questão mesmo porque... Agora, qual que é o problema? Vamos supor que num desses exoplanetas tem alguma vida que seja consciente de si, lá, um ser que seja muito parecido com golfinhos ou com elefantes, etc. Assim, não vai ter como nós sabermos da existência dele com o nosso nível de tecnologia. A única jeito de saber se existem esses seres hoje é se eles... E aí é um processo difícil. Eles têm que desenvolver tecnologia como nós, tem que estar mais ou menos no mesmo passo evolutivo e tecnológico que nós, né? Porque eles podem ter tecnologia, mas se eles estiverem ainda no equivalente ao Império Romano, nada feito.
Se eles tiverem ultrapassado ondas de rádio, tiverem usando uma tecnologia que a gente nem imagina ainda, né, nada feito também. A menos que eles tenham mantido as ondas de rádio ali só para pesquisa. Então, vamos ver se a gente identifica aí uns alienígenas, né, que tenham ainda nessa fase cultural. Como talvez a gente faça, né? A gente talvez aqui 1000 anos não use mais ondas de rádio, mas continue mantendo para pesquisa científica. Então, nesse caso, a única forma de descobrir a vida seria se ela tivesse uma inteligência e desenvolvesse tecnologia. E esse é outro problema. Porque, por exemplo, o Carl Sagan ele já considerava que golfinhos eram inteligentes. Né? Mas os golfinhos não desenvolvem tecnologia. Talvez eles façam poesia, talvez eles façam filosofia, que são áreas do conhecimento que não dependem de você ter membros para construir coisas, principalmente se esses seres habitam a água. Naquele filme Avatar, né? Nesse último filme que passou, tem aquela espécie de baleias que inclusive eram caçadas, né? E que mas tinham um alto nível de tecnologia e faziam poesia, mas não faziam artefatos, por 2 motivos. Não tinham, eu estou mostrando aqui com a mão, né, nós estamos no podcast, mas não tinha o polegar opositor, né? Não tinha o polegar opositor e estavam na água. Tem um conto de ficção científica escrito por um brasileiro, o Gerson Lordi Ribeiro. Ele tem um conto chamado Quando os Humanos Foram Embora, que inclusive eu escrevi o prefácio para esse livro, né, dele, Quando os Humanos Foram Embora, que ele imagina uma espécie chamada os Ilianos, que eles se desenvolveram numa lua igual a Europa, coberta de gelo, e eles estão na água lá no fundo, mas eles conseguem desenvolver tecnologia usando as fontes termais vulcânicas para poder manejar o ferro. Então, igual a gente, nós precisamos, para a gente desenvolver tecnologia, em determinado momento a gente teve que fazer o fogo para derreter o bronze. Eles usam as fontes termais, né, dentro da água. Então, essa espécie, mesmo sendo aquática, desenvolveu tecnologia, que é uma ideia bem interessante de como ele trata, né, ali essa possibilidade. Mas, de forma geral, é muito mais fácil que espécies que têm um polegar e que habitam e que não sejam habitantes da água e que tenham membros superiores desenvolvam tecnologia. E a gente só vai conseguir localizar alguma vida nesse sentido hoje com a nossa tecnologia se eles também tiverem tecnologia, porque é pela radioastronomia ou por tecnoassinaturas, né? Por exemplo, se eles poluírem tanto o planeta como a gente polui, para a gente descobrir eles é legal. Se eles tiverem uma revolução industrial e forem tão tão negligentes com o planeta, tão né? negligentes quanto nós fomos, né, e jogar combustível fóssil para a atmosfera e poluir bastante, nós vamos conseguir notar e falar, opa, ali tem gente igual a gente, bem igual mesmo, né? Ô, Eduardo, não é meio isso aí que rolou quando começaram a falar do negócio de esfera de Dyson, não sei aonde aí? É uma tecnoassinatura, né? Uma assinatura de tecnologia de uma civilização avançada. Então, ao invés de buscar pelos sinais da vida em si, né? Então, como o Edgar comentou, de encontrar uma bactéria em Europa, por exemplo, não, você encontra alguma coisa que aquela vida tenha feito. Então, quando você encontra sinais de poluição na atmosfera de um exoplaneta, por exemplo, ou uma esfera de Dyson, que é aquela mega estrutura que é construída em volta da estrela para captar energia, você não está descobrindo os seres em si. Você está descobrindo uma coisa que eles fizeram, uma coisa que eles construíram, né? Então, é uma forma de busca de inteligência extraterrestre também. É a estrela de Voyager, né? A KIC 8462852, né? Que é essa estrela que foi descoberta e ela tem ela tem uma questão na luz, né? E eu fazendo movimento com a mão que nem um bom italiano, como se quem estivesse vendo o podcast fosse ver, né? Que nem um bom italiano. E ela tem essa questão da luz, né? Que diminui um tanto da projeção da luz
né? Porque tem alguma coisa que está ali no caminho, né? E isso seria pelos artigos científicos já publicados, que a questão de ser uma estrela, de ser uma esfera de Dyson ali, é uma hipótese muito válida. E eu acho que essa hipótese às vezes é descartada, aí sim entra uma questão filosófica, que é a questão, né, da gente ter um paradigma dominante na ciência, que a tecnologia, que ser produto de uma civilização tecnológica é sempre a última hipótese ou a mais descartável. Que é a mesma coisa que por exemplo, com o Oumuamua, né? Que foi no qual o Avram Lobel fala justamente dessa questão de ser uma nave interestelar. E se você segue, por exemplo, lê aquele livro dele, né, em que ele Extraterrestres, em que ele comenta tudo, eu considero os argumentos deles muito plausíveis. Tá? Mas nós estamos num paradigma dominante da ciência, aí para trazer o Thomas Kuhn para a discussão, que a hipótese de você explicar as questões via a possibilidade de uma tecnologia alienígena não está dentro do paradigma dominante. Então, outros paradigmas vão ser sempre considerados como uma resposta muito melhor, né, do que aquela. Já que é muito difícil, já que assim, qual que é o grande problema da questão da estrela ou do Oumuamua? São eventos que ocorrem e não tem repetição, né? Assim como o sinal U, né, que foi captado. Não tem como reproduzir isso em laboratório também. Então, e não tem como reproduzir, mesmo observacionalmente, não tem a estrela, sim, a estrela nós estamos acompanhando ela ainda, então pode ver, mas o Oumuamua não, né? Porque se você está observando um quasar, você pode observar ele por um longo período de tempo, né? Um buraco negro, por exemplo, não tinha até então, a gente falava de buraco negro até 5, 6 anos atrás, sem nunca realmente ter visto um. Aí, de repente, né, visto, não vai ver mesmo, né, fica um buraco negro. Mas, de repente, você captou, né, e conseguiu fotografar a interação da singularidade com o meio do entorno dela, né, com ela sugando a luz. Né? Então, você já tem uma prova. Eu queria só pedir ao Edgar, repete de novo o número da estrela, só pra gente garantir uma coisa aí. O número da estrela? 84 62 852. Eu anotei e vou apostar na Mega Sena. Pô, a galera aí, ó, anotou. Quem anotou. Tá aí, ó, episódio do nada aparece um número pra você já tá ligado. Já sabe o que fazer. Agora, ô Edgar, deu pra ver que você tem um domínio legal de astronomia também, né? Parece que você conhece bem a astronomia. Eu sou astrônomo amador também, né? Inclusive aqui na cidade, aqui de Marília, eu participo de 2 grupos, né? Que é o GRAMA, o Grupo Regional de Astronomia Amador de Marília, a SASTROM, que é o Sistema Astronômico da cidade, que nós temos aqui em Marília. Né? Eu sempre vou ali no Paraná, eu sempre sou convidado para dar palestras ali no Encontro Paranaense de Astronomia também. Aí eu sou aquela pessoa que vai dar palestras de filosofia nos encontros de astronomia, que vai levar... Então é você. Eu sou aquela pessoa que vai falar das ligações entre filosofia e astronomia, né? Então, mas eu gosto muito de astronomia, né? Assim, até porque eu comecei meus interesses por isso tudo lendo Carl Sagan, né? Eu comecei lá com Carl Sagan, né? No confesso que médio. Eu fiquei impressionado a hora que você simplesmente soltou o número Você falou 2 números, né? Você falou o número do meteorito lá, o LH, inteirinho, e falou o número da estrela. Eu falei, mas quem é que sabe esses números de cabeça? Eu não decorei meu número do celular até agora. Você sabe seu CPF, Guto? Você sabe seu CPF? Sei, porque eu tenho que esconder dos agiotas. Dos agiotas e da receita, né? Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast.
Eu acho que a gente embasou bem em termos de filosofia e já queria começar a ligar esses aspectos da filosofia com a ufologia, tá? A gente falou um pouco sobre como a filosofia ela tenta trazer para o ser humano uma compreensão da realidade onde ele vive. Existem algumas questões específicas da filosofia em relação à realidade que se entrelaçam com a ufologia, algo, por exemplo, como a hipótese da simulação. Que nós viveríamos, né, num universo simulado, né? Assim, a filosofia, ela lida com o que nós chamamos de... Ela lida com experimentos de pensamento, né? Então, dentro da questão dos experimentos de pensamento, você poderia se utilizar de por exemplo, da ufologia como um experimento de pensamento, né? Mesmo que você não colocasse... Vamos colocar a seguinte ideia. Vamos supor que mesmo que eu não... que eu acho que a ufologia é totalmente pseudociência, não tenha nada em base real nenhum. Vamos supor que eu colocasse que a hipótese psicossocial fosse a resposta para todas as questões ufológicas, né? E eu ainda poderia usar a ufologia como um experimento de pensamento para entender, por exemplo, como os seres humanos se relacionariam caso houvesse a descoberta de vida extraterrestre, né? A ufologia, por exemplo, ela é interessante para a gente pensar nessa questão, mesmo que a hipótese psicossocial fosse a hipótese que eu chegaria à conclusão de que está correta, né? Ela, de certa forma, me apresenta como os seres humanos vão interagir caso haja a comprovação de vida extraterrestre, né? Caso haja uma vida extraterrestre interagindo conosco. Então, esse interesse todo que se desenvolveu aí pelas questões ufológicas poderia ser um tipo de resposta, né? Agora, se você pegar assim, hipóteses, por exemplo, sobre o universo, desde múltiplos universos até uma realidade simulada, o filósofo pode pensar em todas essas questões. Eu acho que o filósofo é geralmente quem vai realmente fazer, né? Quem vai levar isso às últimas consequências, porque o filósofo, ele usa o quê? A lógica e experimento de pensamento. Então ele pode fazer experimentos de pensamento, né? O físico também o faz, né? Mas assim, o físico tem que ir no laboratório, né? Provar, né? Isso no laboratório. O filósofo, o experimento de pensamento precisa ser logicamente concluído e aceitável como um experimento de pensamento. Ele não precisa ter depois você buscar qualquer algo na realidade para comprovar isso, né? Ele é um experimento de pensamento. Eu vejo muitas dessas hipóteses como experimentos de pensamento, né? A hipótese, por exemplo, de que nosso universo poderia ser uma simulação. Então você desenvolve um experimento de pensamento sobre isso. O multiverso, por exemplo, hoje é um experimento de pensamento, né? Aí depois você leva para o campo da física e diz, isso resolve alguns problemas? Resolve. Hoje, por exemplo, e agora eu não me lembro de cabeça a teoria, mas já existem teorias que dizem que talvez não vamos precisar recorrer à ideia de energia escura, né, para resolver as questões aí de você ter só 5% de matéria bariônica, né, e o restante do universo a gente precisar de energia escura e matéria escura para explicar as interações físicas, né, dentro do universo. Então hoje você já estão pensando em um outro tipo de ideia para você pensar a força da gravidade que resolveria o problema sem necessariamente ter a energia escura. Então, mas aí tudo tá, ou as cordas, né? Mas tudo tá dentro ainda de experimentos de pensamento. Então, por isso que eu vejo que a cosmologia é algo ainda tem muito daquela filosofia e da tentativa de explicar o universo, né? Porque a filosofia nasce assim, né? A filosofia na Grécia Antiga, ela nasce primeiro como cosmologia. Depois ela vai se tornar alguma coisa para discutir política, democracia,
quem vai fazer essa transposição é o Sócrates. Mas os pré-socráticos, em geral, eles vão tratar com questões cosmológicas. Né? Eles vão tratar com a origem do universo, porque estamos aqui, arquê, tudo, né? E, inclusive, a vida, né, que é o nosso tema principal aqui, se vocês forem ver lá na filosofia antiga, a vida não é um problema filosófico. Tá? Por que a vida não é um problema filosófico? Porque para eles a vida era algo dado. Para onde eles olhavam tinha vida. Qual que era o problema filosófico deles? Era a morte. Por que nós morremos? Né? E depois da morte tem alguma coisa? Esse era o problema filosófico. Porque para eles o mundo era vida. Até porque para vários filósofos como Aristóteles, o movimento indicava a vida. Então você tem o primeiro motor que movimenta tudo, o mundo está em movimento, então tem vida. A vida só vai se transformar em algo que vai precisar ser discutido justamente depois da Revolução Científica. Que é com a Revolução Científica que nós olhamos para o universo e falamos, bom, a gente substitui para a astrologia, por exemplo, o próprio universo está vivo. Né? Mas a gente abandona a astrologia pela astronomia. Então, não à toa, né, a astrologia, as constelações, têm figuras de seres vivos. Né? Nós abandonamos tudo isso em favor de uma ciência mecanicista. Aí a vida se torna um problema para a filosofia e para a própria ciência. Porque a partir daí você precisa explicar por que tem vida só aqui, né? E por que a vida... E como que a vida nasce, evolui, que vai ser a partir do Darwin. Porque até então também a vida estava colocada, né? É só a partir do Darwin, né? E ali do século XIX é que a vida vai se transformar realmente num grande problema filosófico. Até então, a vida não era. A vida estava dada e não era problema filosófico. Era simplesmente uma coisa que estava aí e todo mundo aceitava, né? Todo mundo aceitava. Não era um problema. Porque tem isso, né? Os problemas filosóficos, eles vão também tendo em consideração as suas épocas. Deus foi o maior problema filosófico da Idade Média. Era você explicar Deus. Hoje, para nós, dificilmente você vai achar alguém fazendo um TCC em filosofia ou uma pesquisa em filosofia para tentar justificar a existência de Deus. A menos, é lógico, se você for num curso de filosofia... de teologia e filosofia da igreja. Aí sim, mas se você for num curso de filosofia não ligada a nenhuma entidade religiosa, não vai ser colocado esse problema, vai ter outros problemas, né? Hoje você, por exemplo, tem a questão dos direitos de animais não humanos, você tem, né, a questão da linguagem, que é a principal questão filosófica de hoje, questão da educação, etc., mas você não tem Deus, a questão da mente, né? Hoje a questão da mente é um grande problema filosófico, né? E é um problema porque não temos resposta, justamente que não temos respostas, né? Mas é um dos problemas mais interessantes. E a própria astrobiologia, hoje que a gente usa, que existe uma filosofia da astrobiologia, né? Que é uma filosofia que você vai pensar nessas questões. Utilizando a filosofia, na sua visão, quais seriam as possíveis implicações culturais e éticas que o ser humano se veria confrontado no caso de um contato uma confirmação de uma vida alienígena, extraterrestre, não humana? Eu acho que a primeira implicação, vamos separando aí as duas questões, pegar a implicação cultural primeiro. Acho que a implicação cultural na nossa sociedade hoje, acho que ela seria muito mais, digamos assim, baixa, né? Ou não sei se posso usar uma outra, mais impactante do que eu penso a maioria das pessoas que eu escuto pensam, porque nós já temos aí algum século, pelo menos um pouquinho mais de um século, onde o tema alienígena ele é um tema que está na cultura popular. Então, se você for pegar assim, o primeiro grande romance, sucesso de alienígenas, foi A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Ali, com H.G. Wells, você teve a criação dessa ficção científica com alienígenas. Você teve a criação, digamos assim, do primeiro grande movimento cultural
que estabelece a existência do alienígena. Aí esse movimento passa, por exemplo, vai passar ali, continua na Europa, né? Mas vai passar principalmente para os Estados Unidos, com as revistas de ficção científica pulps da década de 20, 30 e 40, ali, primeiro com o Hugo Gerstenbach, depois com o Campbell, como 2 grandes editores ali que vão publicar várias revistas de magazine de ficção científica. Então ali você já tem toda a ideia do alienígena, ali já está muito popular. E vai para os quadrinhos depois, com o Superman, né, de 38, né, com 39, né, com a Action Comics número 1, e depois você tem toda essa questão dos alienígenas nos quadrinhos, e depois vai para o cinema, né? Então você tem esse primeiro movimento da ficção científica, mas antes você já tinha o movimento da filosofia da pluralidade dos mundos habitados, né? Que, por exemplo, Giordano Bruno escreveu sobre vida alienígena, né? Camille Flammarion já tinha escrito sobre a vida alienígena. Em que século mesmo? O Giordano Bruno no século XV. Né? O Kant no século XVIII. Né? Tem um autor agora que eu me esqueci o nome, que escreveu um livro chamado Da Pluralidade dos Mundos Habitados, também ali no século XVIII. Né? Mas você busca o Nicolau de Cusa no século VII ou VIII, escreveu alguma coisa também. Então você tem assim, mesmo os gregos antigos já nascia ali a questão da filosofia. O Epicuro chegou a dar a entender da existência de outros mundos. O Lucrécio, no Da Natureza, também dá a entender a existência ali de outros mundos. Ele fala de outros mundos, né? O Lucrécio no Da Natureza, eu acho que o Da Natureza é no século II, né? Salvo engano meu aqui, é no século II. Aí você então tem esse primeiro movimento da filosofia da pluralidade dos mundos habitados. Tem o segundo movimento da ficção científica. Aí você tem um terceiro movimento que começa em 47, que é a ufologia. E eu tô aqui pegando como movimentos culturais, né? Não tô nem... mas como cultura da era espacial, nasce a ufologia em 47, né? E eu acharia até estranho se não tivesse nascido a ufologia em 47, porque é o momento que nasce a era espacial ali, tá no início da era espacial, com os foguetes alemães, né? Então surge ali a ufologia. E você tem um outro movimento cultural, e hoje, por exemplo, você vai entrevistar lá os norte-americanos, uma porcentagem enorme deles, eu acho que 40% acredita que o fenômeno é real. Uns 5% acredita que as abduções realmente ocorrem. Então, assim, isso está muito mais difundido na cultura popular, né? E aí depois você nasce a própria astrobiologia, né, que começa como exobiologia, né, que era o termo usado, porque era pesquisa de vida fora da Terra, e a NASA, por questões, inclusive de financiamento, muda, né, o termo exobiologia para astrobiologia, né, porque a exobiologia não dava para você justificar pedido de verba, porque seria pesquisa de vida fora da Terra, e a gente não tem. Então muda para astrobiologia, porque aí você pode aventar pesquisas na própria Terra com os extremófilos, porque a Terra é um astro também. Então você justifica a pesquisa na própria Terra, né? Se é exo, você não tem como justificar, a não ser empreendimentos fora da Terra. Então, assim, são 4 movimentos culturais que a gente já tem, né, que tem grande influência. É difícil hoje a pessoa que nunca ouviu falar em alienígena, né, que não... seja pela ficção, seja pela própria ufologia, seja pelo, assim... Acho que hoje você teria que andar muito, até no interior do Brasil, para descobrir alguém que nunca teve contato. Então, eu penso que o impacto cultural seria menor, talvez, do que a gente tende a acreditar. Agora, o impacto ético é o que nos leva... O impacto ético, aí eu volto àquele diálogo que a gente teve no começo, né? Nos levaria a estender o nosso pensamento ético para a questão de outras espécies. Hoje já tem um movimento nesse sentido, que é o movimento da ética animal, da gente levar o nosso pensamento ético para outras espécies, mas no sentido de reconhecer alguns direitos, e o principal direito que o Peter Singer coloca naquele livro dele, Libertação Animal, é o direito de outras espécies não sofrerem, né? Por quê ele faz isso? Porque ele não pode usar o argumento da racionalidade, que foi usado com relação anteriormente a outros grupos humanos. Agora, como ele está dialogando com espécies não humanas,
Então ele leva a questão do sofrimento. Então não podemos causar sofrimento desnecessário a outras espécies. Devemos estender nossas considerações éticas ao não sofrimento. Se aparecesse uma espécie alienígena, nós a reconheceríamos apenas como digna da nossa de termos uma ética, se ela for racional, né? No sentido de que, por exemplo, então, se eles chegarem aqui primeiro, lógico, eles são racional e provavelmente dominarão a tecnologia muito mais do que nós, né? Então estenderíamos as nossas considerações éticas, quer dizer, porque eles já pensam de certa forma como nós, têm racionalidade, né? Então estenderíamos. Agora, e se nós chegarmos a outro mundo e descobrirmos alguma espécie lá e ela não tiver domínio tecnológico, estenderíamos as nossas considerações éticas a eles por eles não terem por eles serem capazes de sofrer apesar de não dominar a racionalidade? Então, eu acho que a descoberta de vida alienígena nos forçaria a pensar em uma ética interespécie, né? Que é um tema que eu gosto muito. Eu tenho até digamos, um rascunho de ensaio sobre isso, sobre essa questão, né? Mas, assim, eu acho que aí é que levaria a questão ética, né? Mas em relação a uma questão bem comum para todos nós, que é o medo. Que papel que talvez o medo, esse medo do desconhecido, ou até mesmo a questão cultural, como você falou, né? Todo mundo já viu um filme de disco voador, filme de ET, filme de alguma coisa, e a imagem que se passa é sempre aquela da guerra, da invasão, do monstro. Que papel o medo que o ser humano poderia sentir, ainda mais se fosse alguma coisa que tivesse uma tecnologia, a gente vê que o negócio tem uma tecnologia que a gente não domina, mas esteticamente fosse muito assustador, muito diferente para nós. Tipo os alienígenas de O Fim da Infância do Arthur C. Clarke, né? Que ele tem uma estética que nos lembra, né, outros seres da nossa cultura ancestral, né? Eu acho, o ser humano, ele necessariamente a gente tem medo do desconhecido. É uma reação natural e que a gente traz aí desde a época das cavernas, né? Assim, você não tem como não ter medo do desconhecido, até por um sentido de proteção, né? Mas eu penso que isso vai depender muito de como, porque assim, vamos pegar, só existe eu penso assim, só existe uma única hipótese dos alienígenas representarem risco. Se eles, que é aquela hipótese que justamente aparece no problema dos 3 corpos. Se eles considerarem que nós podemos nos expandir e atacá-los, foi questão de expansão astrogeopolítica. Outra hipótese, para vocês mesmos comentarem um dos episódios aqui do podcast, né, falando lá das teorias do City, né, que os alienígenas teriam vindo aqui pegar ouro, e alguém até falou, não, se fosse alguma coisa que tivesse que pegar seria madeira, porque madeira que não tem no resto do universo, mas ouro tem. E ele tá certíssimo esse argumento. Por quê? Assim, por que os alienígenas iriam pegar aqui que eles não poderiam pegar em asteroides? Nós mesmos hoje estamos começando pesquisa para ir pegar em asteroides, porque está acabando aqui, né? A gente está querendo pegar em asteroides, então não tem sentido eles nos atacarem por nenhum tipo de recurso. Talvez colonização. Tem um livro do Paul Nieli chamado Invasão, né? Que eu recomendo muito a leitura, apesar dele... Ele é um catatauzinho, assim, ele deve ter umas 800, 900 páginas, mas você encontra ele na Amazon por tipo 9, 10 reais. Ele tem tipo um elefante na capa. É um livro que não fez sucesso no Brasil, mas é o melhor livro de invasão alienígena que existe. Então, se você quer ler um livro de invasão alienígena muito bom, lê este livro. Porque chega uma espécie que eles são meio elefantes para nos atacar. Como chama o livro mesmo? Invasão. A Invasão. Do Paul Nieli. E eles chegam para atacar o nosso planeta... E eles têm uma forma de elefante. Mas por quê?
o planeta deles está degradado ambientalmente, eles descobrem nós aqui que nós temos o oxigênio, né? E eles querem vir morar aqui. Aí esse é um caso, assim, mas eles querem morar no planeta. Eles não querem nem nos destruir, eles querem morar, né? E que a gente fique como cidadão de segunda classe, né? Inclusive, esse livro é muito bom, que ele trata com os elementos culturais bem interessante. Tem um momento que os elefantes derrubam soldados humanos, e eles colocam a pata. Olha, eu levantando a mão para explicar a pata para os ouvintes. E eles colocam a pata em cima do humano, mas não esmaga. Porque no jeito deles fazerem batalha, quando você conseguia colocar a pata em cima do outro, o outro entendia que ele estava derrotado, abandonava as armas e ia para casa sem lutar. Aí os humanos não, eles colocam a pata, não mata, o soldado rola, sai correndo e continua atirando. Aí eles falam assim, cara, esses caras não sabem fazer guerra. Esses caras não lutam eticamente, né? Como que a gente vai lutar com esses caras? É interessante que ele trata desses problemas culturais, né? Nós vamos ter medo, com certeza, no início, né? Até porque a gente tem uma experiência cultural que quando a gente chegou em contato com outros povos, nós destruímos eles. Então, a gente tem essa experiência cultural, isso nos provoca medo, porque é uma herança cultural que a gente tem. Agora sim, se esses alienígenas estiverem muito distantes, né, vai ter um tempo enorme para a espécie humana se acostumar, né? Se você, só para citar o livro aí que tá no Problema dos Três Corpos, se você pegar a trilogia lá para ler, no início os seres humanos estão com muito medo, depois os seres humanos vão perdendo medo do negócio, porque eles vão demorar 4 séculos para chegar aqui, em 4 séculos você já teve tempo de se preparar, de ter uma noção do que vai acontecer, né? Acho que o medo é inevitável, mas talvez eu seja muito otimista, eu aposto na racionalidade humana também, né? Talvez não seja uma aposta muito segura, mas eu aposto na racionalidade humana de lidar com esse medo e de não sair atirando primeiro, não é? Sobretudo de não sair atirando primeiro, né? Eu só para citar, tem uma cena daquela série Taken, do Steven Spielberg, acho que tem uns 20 e tantos anos já essa série, deve ser de 2003, eu acho. Tem uma cena de abdução ali, depois da Segunda Guerra, que um personagem, ele tem um flashback, que ele teve uma abdução durante a Segunda Guerra, e os Greys ali dentro da nave, né, aquela cena clássica de abdução, os Greys pegaram as armas deles, colocaram num canto lá, e ele conta, ele teve a lembrança daquilo, ele conta aquilo pra alguém, e ele fala que, nossa, não fazia o menor sentido, parecia que eles não sabiam o que era um fuzil. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia da pata aí do elefante, que assim, o livro tem 800 páginas, essa cena aí já me convenceu a ler, ponto. Mas eu lembrei dessa cena do Taken, eles não têm eles não têm a mesma cultura que a gente. Então, obviamente, situações como essa, no caso de um contato mais próximo, hostil ou não, vai acontecer. E aí tem uma outra cena também, do dia em que a Terra parou. Eu não me lembro se isso tá na versão com o Keanu Reeves, que é horrível, não assistam. Mas na versão dos anos 50, que é maravilhosa, tem uma cena dessa, na hora que o alienígena ele chega e ele vai ter o primeiro contato com o ser humano, ele tira do bolso ali um objeto e estende para esse ser humano e toma um tiro. Então todo mundo ficou acuado ali, achando que aquele alienígena ia puxar uma arma, fazer alguma coisa e tal, e no fim aquilo era um presente, porque ele achou que ia encontrar um cientista e trouxe ali um equipamento que podia ajudar na pesquisa de vida em outros mundos e tal, e o equipamento foi destruído, se não me engano. Então eu acho que é aquela história, né? A ficção, ela ressalta pensamentos que a sociedade tem naquele momento. Então, nos anos 50, a Guerra Fria estava esquentando, para fazer um trocadilho bem ruim, então todo mundo tinha algum medo de um ataque estrangeiro, alguma coisa assim, e isso foi colocado ali, e posteriormente em outras obras também, né? É por isso que eu digo assim, que muito falta na ficção científica, que a ficção científica não conhece a antropologia, né? Porque assim, você pegar, por exemplo, Star Trek, você tem lá uma nave cheia de militares,
né? Mas os caras nunca não levam um antropólogo, né? Quem que deveria fazer o primeiro contato? Um antropólogo, que é uma pessoa treinada para primeiros contatos, justamente para evitar esse tipo de abordagem. Então você tem um antropólogo, você tem uma pessoa que é absolutamente treinada ali para fazer primeiro contato, né? Que eu chamo, né? Eu tenho uma série de textos que eu escrevi que eu tô agora convertendo em livro, que eu chamo de exoantropologia, né? Que é a questão de você ter alguém especialista no primeiro contato, né? Naquele agora eu esqueci o nome do conto, é de um chinês também que virou um filme. Não é o problema dos três. Não é o problema dos três corpos. É aquele que tem os alienígenas com tentáculo, mas que na verdade o filme é sobre viagem no tempo. O conto é sobre viagem no tempo, mas é o chamado, a chegada. O filme chama A Chegada. O conto ali você tem uma linguista, né, que é uma antropóloga, que vai fazer o contato. Então ali o autor trabalha bem direito essa questão de você ter um antropólogo que vai fazer o contato. Tem uma série também no Netflix. Eu vou. Não é Novo Mundo. Eu vou lembrar depois dela, eu falo. Que eles. É assim, na série você tem uma espécie, tipo o problema dos três corpos, que tá destruindo. É uma série já antiga, né? Antiga de uns 8 anos atrás. Que ela é uma série expansionista. É uma espécie expansionista que também quer destruir todas as outras espécies, né? Inclusive tem a ver com inteligência artificial também. E quando a nave pousa na Terra, eles mandam um antropólogo para um contato. Inclusive o antropólogo fica na Terra e a esposa dele é quem comanda a nave que vai fazer o contato com eles em outro planeta. Porque acertadamente a humanidade também manda uma nave para o planeta da onde veio essa nave, né? E uma nave e eles vão tentar fazer esse contato. Essa série é muito boa, eu lembro o nome dela, eu falo. E eles têm essa questão dos contatos também, de ter o antropólogo, né? E essa série também é uma espécie que quer destruir todas as outras para garantir, né, que ninguém a destrua. Né? É uma civilização que cresceu num ambiente, desde o planeta normal dela, sempre em guerra. Né? Porque o nosso planeta, a gente tem uma coisa, no desenvolvimento da nossa espécie, antes da gente ter história propriamente escrita, as outras espécies não humanas já desapareceram. Né? Os homens neandertais, que inclusive provavelmente nós travamos guerra com eles, né, desapareceram. Mas imagine que se eles não tivessem desaparecido, a gente tivesse realmente tido guerra entre espécies. Né? A gente já teve guerra dentro da nossa própria espécie. Imagina se tivesse outras espécies. Né? Talvez nós tivéssemos crescido com uma xenofobia ainda muito maior do que a gente tem, né? Lutando dentro da própria espécie, né? Então isso é bem interessante. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Bom, seguindo então, a gente falou sobre os impactos culturais e éticos que esse contato teria hoje, mas como você acha que isso seria em outros momentos da história? Por exemplo, na Idade Média, ou então na Idade Antiga, na Pré-História, enfim. É muito recorrente dentro da ufologia justamente essa ideia de que já aconteceram casos ufológicos nessas épocas, né? Você citou o contato citou do Zacariah Sitchin, por exemplo. Então, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho a respeito disso. Hoje, a gente tem essa cultura popular que tem alienígenas muito enraizados já. Todo mundo já conhece a ideia do alienígena, beleza. Mas era assim na Idade Média? Era assim na Antiguidade? Se acontecesse o mesmo cenário que você descreveu hoje, para o dia de hoje, naquela época, os efeitos seriam os mesmos?
Olha, eu acho que os efeitos para eles ainda seriam menores. Por quê? Isso pode parecer paradoxal, mas por quê? É, se você pegar a maioria das culturas antigas, eles nunca tiveram a ideia de que estavam sozinhos. Eles nunca tiveram a ideia de que a espécie humana era a única espécie racional que compartilhava o universo com eles. Né? Então, para pegar um mais evidente que tem até hoje, o hinduísmo, existem diferentes deuses e tipos de seres que compartilham o universo com eles. Os devas, etc., né? Com eles. Se você pegar, por exemplo, a Grécia, além dos próprios deuses, você tinha as Amazonas, você tinha os centauros, você tinha diferentes outros que para nós hoje nós tratamos como mito, para eles não era um mito. Se você pegar a história do Heródoto, o Heródoto relata tribos que para eles eram tribos de seres que não eram humanos com a mesma da mesma forma que ele retratava as tribos que eram humanas. Né? Então, se você pegar para a maioria dos povos antigos, existiam outros seres. A ideia de que nós estamos sozinhos nasce também a partir da astronomia moderna do século XVII e XVIII. Até então, não havia, mesmo no cristianismo, você tinha os anjos, né? Você tinha outros seres, né? E é esse exatamente o argumento do Giordano Bruno. Se Deus criou diversos mundos, por que ele ia deixar esses mundos desabitados? Então, com certeza, todos esses mundos tinham seres. Então, acho que a ideia de que nós estamos sozinhos é muito mais parte da nossa cultura do que das culturas antigas. Agora, sim, na questão mesmo da existência, por exemplo, de se esses alienígenas vieram aqui ou não, né? Como coloca o Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas, né? Que inclusive muita gente esquece que termina com um ponto de interrogação, né? E não de um ponto afirmativo. Né? Inclusive o professor Flávio Pereira, né, escreve um texto introdutório da edição maravilhosa, que é ótimo, como todo texto do professor Flávio Pereira. Se você colocar ali, pegar os argumentos dele, eu acho que a questão é que você não precisaria ter diversos contatos na história humana para ter uma influência. Um único contato na história antiga, através existe uma teoria antropológica que a gente chama de difusionismo. Um único contato na história antiga faria com que a ideia se espalhasse entre as culturas antigas, né? Porque, assim, às vezes quando você tá vendo, não tanto os livros, mas principalmente documentários sobre isso, existe aquele exagero, né? Parece que a Terra era um poço de gasolina interespacial. Toda hora tinha uma nave caindo aqui, ou passando aqui, ou influenciando aqui, né? Não seria necessário. Um único contato já colocaria a ideia. Agora sim, nós teríamos que descobrir alguma coisa que realmente fosse... a gente tinha que descobrir um artefato antigo que não fosse possível ser construído na época, para a gente ter absoluta certeza. Que é a mesma ideia de relíquias tecnológicas, mas a gente teria que descobrir aqui na Terra. Por exemplo, você pega o conto O Sentinela, do Arthur C. Clarke, que vai dar origem a 2001, Odisseia no Espaço. Ele descobre o que? Um artefato, na Lua, no caso, né? Que era impossível ter sido construído pelos seres humanos. Aí você tem a certeza que houve o contato, né? Que é o que o Arthur C. Clarke está mostrando, para você ter certeza que houve o contato. Né? Talvez hoje você tem a hipótese. Eu vejo assim, é possível você trabalhar com a hipótese? Inclusive quando você vai fazer a pesquisa, né? Tem um livro que eu gosto muito, que inclusive se vocês viram lá na minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado, a epígrafe desse livro, que é O Despertar dos Mágicos, do Louis Paul e do Jacques Verdier, né? E eu gosto muito desse livro, que tem um momento nesse livro que eles falam assim, que várias pesquisas você tinha que ter o historiador, o filósofo, o engenheiro, o químico, todo mundo junto. Né? Tinham que ser interdisciplinares. Né? Porque às vezes o historiador sozinho não vai conseguir ver ali o que precisa. E nem o
Hoje eu acho que você tem mais assim equipes interdisciplinares, na época que eles escrevem o livro nem tanto, né? Mas precisava, para você ter uma prova para teoria, você precisava ter algo realmente material. O Harvey Lode, o Avloeb, quer dizer, que é o mesmo que pesquisa o Oumuamua, né? Ele tá agora ele fez uns experimentos lá no Pacífico, recolhendo umas esferas minúsculas, né? Que seria de restos de alguma coisa alienígena que teria caído, acho que em 2014, né? É esse tipo de pesquisa que teria que ser feito, né? Para a gente tentar descobrir se houve ou não um contato antigo, né? A gente teria que descobrir os restos, né? Tem um conto de ficção científica brasileiro chamado Alienígenas Mitológicas. Foi publicado na antiga revista Isaac Asimov Magazine ali nos anos 90, no número 24, se eu não estou enganado. Tá? E nesse conto, o autor, o Gerson Ludi Ribeiro, justamente trabalha com a ideia: os arqueólogos descobrem, né, restos fósseis de um centauro. E aí não tem como você dizer que não existiu o contato, porque estava ali, os restos fósseis, né? Então acho que se você não tiver realmente algo que seja descoberto, que seja realmente algo físico, a ideia de alienígenas do passado sempre vai ser uma hipótese que você pode trabalhar com ela, mas vai ser uma hipótese, porque você precisaria, ainda que em alguns momentos a hipótese seja bem interessante, né? Em alguns casos a hipótese é muito interessante. Em outros, ela é meio exagerada, né? O Edgar, uma coisa que a gente tem falado nos últimos episódios nossos aqui é sobre a hipótese não ser extraterrestre. A gente tem falado bastante disso nos últimos 3 episódios nossos do podcast. A gente bateu bastante nessa tecla. Hoje aqui, a gente citou muito a hipótese extraterrestre, que é a principal hipótese e é a que domina ainda os papos em qualquer lugar. A teoria extraterrestre, ela vem caindo a força dela por conta de estudos e evidências de vários pesquisadores. Agora vem minha pergunta. Nós trouxemos aqui textos de pesquisadores de Harvard, do Bernardo Kastrup, várias pesquisas nesses últimos episódios. A minha pergunta é: toda essa questão filosófica de tudo que você explicou pra gente aqui até agora, caso a inteligência não fosse extraterrestre, sim criptoterrestre ou interdimensional, no caso ela já estaria aqui, ela não estaria chegando, a gente não chegaria até o lugar dela e ela não chegaria até aqui, ela já está aqui. A filosofia veria isso de uma forma diferente, ou você acha que dá pra gente continuar com os mesmos pensamentos em cima disso? A teoria criptoterrestre, né, que você coloca aí, eu precisaria ler o texto, né? Eu escutei o podcast de vocês sobre a teoria, mas eu não li o texto para me definir realmente o que ele quer dizer ali com criptoterrestre, né? Porque se essas entidades vivem aqui, né, onde elas viveriam, né? Porque se vocês mesmos colocaram essa problemática, né? Se vivem em cavernas, mas aí seria a teoria dos intraterrenos, né? Ainda que a teoria dos intraterrenos é a teoria da existência de uma terra oca, né? E que não seria, você poderia ter um lugar específico onde esses seres estariam, né? Ou e de certa forma essa teoria do criptoterrestre, ela me lembra um pouco, né? E como eu disse, eu não li o texto original, então aquela teoria goética, né? De que os alienígenas são uma espécie que vive aqui, né? A Goetia é um sistema de filosofia, mas de magia também. Não é a teoria, não é goética, não é gótica. Tá. Teoria gótica. Tá. É verdade, o Machado até falou, o Machado até comentou com a gente de um ufólogo que tinha desenvolvido uma ufologia gótica. É essa a ideia, porque ele era, agora eu não lembro o nome dele, ele era da zootecnia, e aí então ele tentou explicar, né, essa ideia, né, através da questão que
que ele justifica assim, certos tipos de animais nem tem consciência. Fernando Grossman. Isso, Fernando Grossman. Certos tipos de animais não tem nem consciência da existência do predador. Então isso me parece muito com a ideia de criptoterrestre, assim, que quando vocês colocaram, mas eu preciso ler o artigo original, né? Aí tem a ideia, mas aquele próprio autor que vocês trouxeram aí para discutir, o Michael Masters, ele coloca a ideia também de viajantes no tempo. Né? Que aí você tem que explicar a questão da viagem no tempo, que é outra questão a ser explicada, né? Mas eu acho que a explicação interdimensional, além dessa da criptoterrestre, seriam as mais óbvias. Por quê? Por causa das distâncias interestelares, né? Justamente por essa questão. Quer dizer, como que você sai de outros mundos, aí vem para a Terra e só de passagem? Agora, assim, como eu falei, o paleocontato, você pode explicar ele por uma única passagem e que as informações, e que depois ele tem influenciado culturalmente a espécie humana via difusionismo, que é uma teoria aceita. Os russos, os antropólogos russos principalmente, trabalham com ela. Por exemplo, num dos textos difusionistas, eles falam do Egito. Os egípcios construíram as primeiras pirâmides e via a ideia, a difusão cultural e a força cultural que o Egito tinha, né, a ideia de pirâmide se espalhou, né, por diferentes culturas. E hoje a gente sabe assim que mesmo na Idade Antiga havia muito mais contato do que a gente imaginava até assim, há 50, 100 anos atrás. Né? Por exemplo, os chineses quase chegaram aqui no Brasil, antes do quase que a gente falava chinês, né? E não português. Mais um pouco nós estaríamos falando em chinês aqui, não em português. Então pode ter havido algum contato até, você até poderia manter a hipótese, mas sem aquela questão que eu falei, aquele exagero de você ter, né, uma nave por semana aqui, né? Então, assim, um único contato. Agora, provar se existe esse único contato ou não é muito difícil, porque você só vai conseguir... Se você pegar todos os autores, eles trabalham com o quê? Com os reflexos difusionistas na cultura. Mas eles nunca chegam ao que seria o contato em si, porque você não tem provas materiais para isso, né? Pelo menos não até agora que sejam aceitas cientificamente. Agora, a ideia interdimensional, que é a ideia do Jacques Vallée lá, né, no Passaporte para a Amazônia, em outros livros aqui, infelizmente não tem em português, né? O Jacques Vallée aqui no Brasil a gente só tem confrontos, né? E precisavam trazer mais obras dele para cá, né? Vamos fundar a editora O Contato e trazer os livros do Vallée em português. Eu acho que venderia muito, inclusive, né? Porque, assim, é uma falta bibliográfica enorme não ter os livros do Vallée aqui você tem que ler em espanhol ou no inglês mesmo, né? E são caros pra caramba até na Amazon. São. São caros pra caramba. Então eu acho que a explicação interdimensional ela é bem interessante, ela é muito filosófica, inclusive, né? Você lida com a questão de dimensões, né? Da existência de possíveis dimensões. Então, nós não conseguimos ter consciência de dimensões superiores a nós, né? E talvez com o desenvolvimento da nossa tecnologia, se forem de seres dimensionais, com o tempo nós poderemos conseguir algum contato, né? Aí seria bem interessante. Mas a filosofia trata dessa questão de dimensões há bastante tempo, né? Então eu também particularmente eu vejo a questão interdimensional bem mais factível por causa das distâncias entre as estrelas. A menos, é claro, se você tiver uma espécie extraterrestre, ou se você tiver aí muitos passagens de buraco de minhoca ou coisas semelhantes, inclusive naturais, né? Como tem, por exemplo, naquela série The Expanse, né? Ou como tem... lembrei o nome da série, é Outra Vida, né? Aquela sei. É Outra Vida. Conheço, muito legal essa série. É Outra Vida. Mas a série The Expanse, ela mostra isso, né? Tem aquele série de livro dos construtores, que você tem várias passagens que ligam, né, os mundos interdimensionais, né? Então aí sim, você poderia ter
esse contato maior. Bom, então vamos lá. A última pergunta, até porque se deixar a gente fica 4 horas aqui, né? Então a gente precisa fazer um especial de filosofia na ufologia, 3 episódios, mas vamos lá. Existe alguma coisa que, academicamente falando, tá? Que contemple alguma forma de especulação a respeito de uma filosofia que possa ter sido desenvolvida por alguma outra civilização? Então, eu já vi alguns autores, por exemplo, falarem sobre a importância de arte, né, do desenvolvimento artístico para diferentes civilizações, e que muito provavelmente uma espécie alienígena também teria suas formas de arte, teria ali o seu equivalente à música, o seu equivalente à poesia, seu equivalente a cinema, enfim. Até onde é plausível a gente dizer que uma espécie alienígena, por exemplo, teria também a sua filosofia? Então, eu acho que aí nós estamos, assim, colocando nos nossos elementos culturais e transpondo, né, para outras espécies. Assim como na procura pela vida, a gente acaba tendo como parâmetro de vida a nossa, e a gente procura vida semelhante a nós. Então, assim, existe aquela questão assim, se a gente trombar com uma vida que seja totalmente diferente da nossa, será que a gente vai achar que é vida? Tem inclusive aí um livro do Fred Hoyle, que a primeira edição era da GRD lá dos anos 60, foi lançado novamente no Brasil, chamado A Nuvem Negra, né? Que chega uma nuvem, tampa o sol e fica todo mundo pensando que é um fenômeno natural, até que de repente alguém tem a ideia de mandar ondas de rádio e descobre que é um ser vivo, porque aquilo é tão diferente de nós que a gente nem imaginaria que podia ser vida. E por você falar assim, já é muito, apesar de poder existir uma, digamos assim, de você pensar numa teoria da evolução, aonde a evolução houvesse uma convergência, por exemplo, se surgir vida em outros mundos, né? Como a nossa, assim, talvez ou eles venham a ficar erétros e desenvolver polegares, porque é uma saída, digamos, universal da natureza para o desenvolvimento da inteligência, né? Assim, e aí chegando nessa e desenvolver a razão, a capacidade de pensar, seria a melhor solução? Se você pegar os dinossauros, por exemplo, os dinossauros, eles viveram aqui muito mais tempo do que nós, eles nunca precisaram, né, desenvolver a inteligência. Tudo bem, para eles foi um péssimo negócio. Se eles tivessem um programa espacial, eles podiam ter se livrado do asteroide. Mas... Ou eles teriam destruído o planeta deles com bomba nuclear. Antes, né? De 2 ou 1, né? Que inclusive é uma das hipóteses, né, de existir civilizações antigas na Terra, que eles tenham se destruído com armas nucleares também antes da nossa civilização surgir, né? Agora, mas eu penso, talvez, se houver desenvolvimento de inteligência, a pergunta filosófica vai surgir em algum momento, sim. Porque o que é a pergunta filosófica inicial, né? É o espanto, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, né? E como eu devo agir no mundo por estar aqui? Porque essas são as perguntas filosóficas iniciais, né? Você pega lá dos gregos antigos, por que eu estou aqui? Como esse mundo opera e qual é a melhor forma de eu viver nesse mundo? Eu acho que seriam perguntas muito essenciais para qualquer espécie, né, que fosse existente, né? Mesmo uma espécie que não fosse desenvolver tecnologia, né? Mas seria uma pergunta que talvez ele fizesse. É aquela questão, né? Da medida que você desenvolve a capacidade de raciocinar, talvez a primeira pergunta que você vai fazer é justamente sobre o porquê da sua própria existência. E isso já é filosofia. Então talvez existisse sim uma filosofia primordial, sim, todas as, né? E aí a filosofia seria, digamos assim, sempre o elemento primordial do nascimento de qualquer outra ciência, acho que estaria a filosofia. Porque dificilmente, se você não perguntar sobre o universo, por que você vai construir radiotelescópio ou qualquer outra coisa desse tipo? Né? Se você não tiver a curiosidade sobre o universo, né?
Você pode até falar, bom, nasceria a religião também. Sim, a religião nasce ali também mais ou menos junto com a filosofia, né? Inclusive, tem aí também a questão religião e ufologia, né? Que também é algo que a filosofia poderia tratar. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Eu vou segurar vocês, porque eu sei que vocês iam querer colocar mais umas 50 perguntas aqui e o episódio não ia acabar nunca mais. Porque isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. Foi uma aula. O professor Edgar mandou bem demais. Eu acho que a gente pode parar por aqui, por enquanto. Agradecendo a sua presença. Já vamos deixar o Edgar de sobreaviso que ele vai voltar, hein? Com certeza. Ó, Machado já virou professor nosso aqui. Vem sempre que pode. E você é a mesma coisa, Edgar. Olha, fantástico, fantástico. É um papo que eu acho que, pra galera que curte um papo mais filosófico, tem muita gente no meio da ufologia que gosta do papo mais direto, né? É o relato, é aquela coisa mais simples, né? Então é o relato, conta os detalhes do relato e é isso aí. Só que o nosso público, ele cada vez mais ele vem se mostrando um público que gosta dessa questão de pesquisa, de debate, dessa filosofia. E esse episódio aqui foi filosofia pura, raiz. Então a galera que curte filosofia, com certeza curtiu bastante. Então, Edgar, para a gente poder finalizar, agradecendo mais uma vez, deixando o convite para você participar com a gente de novo, porque, como o Eduardo disse, 4 horas é pouco, né? Então teria que ter mais uns 2, 3 episódios aí para a gente poder... e com certeza no meio desses episódios surgiriam outros papos para a gente poder aumentar ainda mais esse conteúdo. Eu gostaria que você falasse das suas redes. Eu sei que você tem canal no YouTube, que você tem os seus projetos, então eu gostaria que você trouxesse como que o pessoal te encontra, como que o pessoal apoia o seu trabalho, se alguém quiser te ouvir mais o seu trabalho, ler o seu trabalho, como que as pessoas conseguem? Então, bom, primeiro eu agradeço o convite, né? É uma satisfação estar aqui conversando esses assuntos com vocês, são assuntos que eu gosto muito, né? Eu comprei a minha primeira revista UFO, acho que eu tinha 13 anos ou 14, então... É legal. Eu tô com 44, né? Então já faz um tempinho, né? Que eu me só interesso 30 anos de revista UFO. Pelo assunto, né? Então já li muita coisa, assisti e tal, sempre foi um assunto que eu gostei muito, né? Em todas as vertentes, né? Ficção científica, ufologia, astrobiologia. Né? Bom, então, para me encontrar, assim, o meu canal é Filósofo Edgares Manioto, então é só digitar lá Filósofo Edgares Manioto, vocês chegam no meu canal. Não é um canal específico de ufologia, porque lá no meu canal vocês vão ver até que tá escrito lá um filósofo polímata, né? Porque, assim, eu nunca fui muito convencional eu nunca tive aquele interesse de estar na academia, por exemplo, e passar a vida toda estudando um autor ou uma corrente filosófica. Então, eu faço muitas coisas assim diferentes ao mesmo tempo. Então, no meu canal tem geopolítica, que é um tema que eu estudo muito, né? Porque eu falo muito sobre geopolítica lá, a questão da Ucrânia e outras questões. Então, mas tem lá muitos vídeos sobre inteligência artificial, sobre vida alienígena, sobre os mais diferentes temas. Vai ter vídeo lá. Tá? No Twitter também é Filósofo Edgares Manioto ou @Edgares Manioto, e nas demais redes sociais é Professor Edgares Manioto, @Professor Edgares Manioto, vocês me encontram. É sempre o meu nome, eu nunca utilizo nada, é só digitar Edgares Manioto que me encontra. Tá? Eu tenho Instagram, o Twitter,
o TikTok, o canal, né, no YouTube e o Facebook. É sempre professor Edgar Ismanioto, o filósofo Edgar Ismanioto. Uma deles vocês me encontram. Aí na Amazon tem alguns livros lá. Pela editora Senac, eu tenho 3 livros de filosofia publicados. Eu tenho um livro chamado Filosofia Pop, onde eu comento a filosofia através de histórias em quadrinhos, séries de TV e ficção científica. Né? Então lá tem, por exemplo, sobre inteligência artificial. Então vou estar lá falando sobre a questão do Philip K. Dick. Então tem um capítulo sobre quadrinhos, onde eu comento bastante, que é uma outra área que eu pesquiso bastante, que é histórias em quadrinhos. Então, e tem outros 2 livros, né, de filosofia, só digitar meu nome lá. Né? Tem um sobre problemas filosóficos, onde eu demarco os principais problemas filosóficos na Idade Antiga, na Idade Medieval, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, né? Falando quais são os principais problemas filosóficos. Né? E tem um outro sobre metodologia filosófica. São 8 capítulos onde eu apresento diferentes metodologias de pesquisa filosófica. Hermenêutica, genealogia nietzschiana, né? E dentro desses livros, apesar de não ser o tópico principal, eu sempre dou um jeito de dar uma inserida. Por exemplo, no que trata de problemas filosóficos modernos, tem lá astrobiologia num cantinho, lá num box. Então, eu sempre dou um jeito de dar aquela inserida dessas questões dentro do livro. Tem no que trata de... eu também coloquei um box lá sobre a questão se metafísica da teoria da matéria escura. Então vocês vão encontrar esses boxinhos espalhados por lá nos livros. Né? Aí lá também tem um livro meu sobre Atlântida, né, a partir da perspectiva do Platão, né, que escreveu os primeiros 2 textos sobre Atlântida. Então eu analiso ali como surgiu o mito de Atlântida na obra do Platão e sigo fazendo essa análise também, pegando aí desde os escritores do mundo esotérico, como Helena Blavatsky, né, até como Atlântida aparece em obras de ficção científica, como Perry Rodan e em outros elementos. E tem conto de ficção científica lá também publicado. Provavelmente eu vou colocar outro livro lá nos próximos meses. Muito bem, Edgar. Muito bem. Pro ouvinte que não tá conseguindo ver, né, o Edgar que várias vezes fez a representação sinestésica para você que estava ouvindo, de como é que estava se movimentando nosso caro filósofo. Atrás do Edgar tem uma biblioteca gigantesca. Então, assim, tem história, tem papo para horas e horas de papo com o Edgar. Então, mais uma vez, Edgar, está convidadíssimo para mais um episódio com a gente aqui. 1, 2, quantos tiverem. Apareceu, já deu para ver que, assim, segunda temporada do Problema dos Três Corpos, Edgar. Vamos chamar o Edgar. Só chamar o Edgar que a gente resolve isso aí. Então, com certeza veremos, né? Vocês verão o Edgar mais vezes aqui. Beleza? Então, eu já tava planejando a gente fazer um episódio sobre inteligência artificial. Acho que a gente achou. Já sabe com quem pra falar sobre isso com a gente. Peraí, ô Edgar, vou te deixar um aviso aqui, tá? Cuidado com esse negócio de convite recorrente. Tome cuidado. Tá? Primeira temporada do Problema de Três Corpos. Primeira temporada do Problema de Três Corpos, eu fui o convidado. Você vai ser o convidado da segunda. Olha onde eu tô. É a regra. Toma cuidado. É a regra. Participou 3 vezes, a gente coloca pra pagar boleto. E a gente tá falando sério. A gente prendeu o Eduardo aqui, ele tem direito a 1 banho de sol por semana. Uma refeição por dia. Comida. Ai. Senhores, Eduardo, Gustavo Cornaccioni, querem dar as suas considerações finais ao nosso professor? Queria agradecer demais a ele a disponibilidade, a aula que ele nos deu. Foi muito bom. Eu já queria ter esse tipo de conversa fazia muito tempo e o convidado foi certeiro. Obrigadão. Realmente eu agradeço também, porque foi excepcional. Não consigo pensar em algum outro
podcast focado em ufologia ou algum tema não convencional, digamos assim, que faça uma conversa do nível que a gente teve aqui. Foi fantástico, foi muito bom. Então, muito bem, meu caro ouvinte, só para finalizar, antes da gente finalizar totalmente o episódio, geralmente com convidados, a gente não faz aqueles abraços e tudo mais, mas eu quero deixar o nosso abraço para Nicole, que chegou no nosso apoio aos 45 minutos, ou melhor, né? Já tinha acabado o segundo tempo do episódio passado. E aí não deu tempo de falar o nome dela, né? Logo que ela chegou, então trazendo aqui a Nicole, que chegou, sempre nos acompanhou já nas redes sociais há muito tempo. Então um grande abraço para a Nicole, agora fazendo parte do nosso grupo de apoiadores. E você que está ouvindo o nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia e pela sua parceria. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Legal que o Edgar falou a palavra mágica, né? Que é Jacques Vallée. Se um dia vocês forem gravar sobre ele, eu me ofereço. Aí complicou. Aí complicou muito. Aí complicou. Aí você ativou a palavrinha mágica do Guto. Agora eu tô vendo que a gente tá arranjando o quarto membro daqui a 3 meses. Aí. O podcast vai começar a ser feito de 2 em 2, cada um com uma formação. Hein?